Capítulo 709 – Reforçando o Império. Depois que Fei vagou pela cidade, ele ficou bastante satisfeito. Depois, foi ao centro administrativo, convocou todos os oficiais de alto escalão e ouviu o relatório sobre o trabalho de defesa geral do reino. Depois disso, ele falou sobre suas ideias e planos para o futuro, certificando-se de que eles soubessem quais eram as prioridades. Fei pensou por um tempo e sentiu que não ignorou nada. Então, ele deixou a cidade de Chambord e foi para a montanha em que os Xuange estavam descansando. Embora essa montanha não fosse muito íngreme, Fei cortou seu topo usando uma energia de espada, tornando-a muito mais íngreme do que realmente era. No momento, os penhascos tinham várias centenas de metros de altura e estavam escorregadios. Guerreiros que não alcançaram as 7 estrelas e magos que não alcançaram 4 estrelas não seriam capazes de escapar daqui sozinhos. Portanto, os Xuange e mais de 100 escravos do navio foram temporariamente mantidos aqui. Quando Fei chegou, a estação de teletransporte mais básica que Caim e a Cara criaram já estava montada. Esse tipo de estação básica de teletransporte era o produto mais recente do laboratório dos cientistas loucos, e eram fáceis de transportar e simples de usar. Até os soldados comuns, que tinham um pouco sobre conhecimento mágico, seriam capazes de montá-los. Essa estação específica em frente a Fei era alimentada por cristais mágicos e parecia uma pequena plataforma circular feita da combinação de 6 setores circulares. Essa estação circular tinha cerca de 2 metros de diâmetro e disparava uma chama mágica de energia com cerca de 3 metros de altura. Isso permitia que 4 pessoas entrassem ao mesmo tempo. No entanto, havia 6 escravos de navios no chão perto desta estação. Eles estavam bastante feridos e amarrados com cordas. O que aconteceu? Fei perguntou como uma careta. Antes que Robin pudesse responder, Sparrow e Barbossa se apressaram e tentaram explicar. Sparrow balançou um pouco e disse com um sorriso brilhante no rosto: Majestade, então você é o famoso rei de Chambord. Ah, estamos honrados. Você deve saber que eu já ouvi seu nome quando estava no Império Ormond. Até os ferozes ormondianos falaram sobre seu poder e glória. Ah, nós somos. Não desperdice meu tempo. Responda-me diretamente. Fei franziu a testa, impaciente, e sua aura avassaladora pressionou instantaneamente a área. Sparrow abriu a boca, mas ele ainda estava pensando em como deveria dizer isso. Enquanto isso acontecia, Barbossa apareceu com um sorriso e disse levemente: Não é nada significativo. Estes poucos tinham maus temperamentos e entraram em um pequeno conflito com os soldados de Chambord. É por isso que eles estão amarrados. Não se preocupe, Sua Majestade. Enquanto Jack eu discipliná-los e deixar esses bastardos sentirem o gosto da dor, eles saberão como se comportar. Fei balançou a cabeça e não ouviu Barbossa. Em vez disso, ele olhou para Robin. Robin sempre foi conciso e direto, e explicou. Esses escravos do navio atacaram de repente e tentaram roubar a estação de teletransporte, sequestrar os soldados que estão aqui para fornecer comida e água e fugir daqui. Eu os derrubei e estava esperando Vossa Majestade chegar. Esses escravos do navio com certeza eram personagens ferozes, e nem todos eram fáceis de subjugar. Embora ele os atordoasse com seu poder e mostrasse bondade, alguns deles ainda tinham intenções maliciosas. Embora os oficiais de execução da lei não fossem fracos, eles foram atacados furtivamente. Um dos oficiais de execução da lei ficou gravemente ferido e teve a sorte de ter sido salvo a tempo e não ter morrido. Depois de ouvir o que aconteceu, Fei ficou muito preocupado. De repente, ele sentiu como se tivesse cometido um grande erro. Chambord enfrentou muitos desafios, e os poderosos ormondianos poderiam vir aqui a qualquer momento e travar guerra. Nessa situação, ele decidiu manter esses escravos cruéis em Chambord apenas porque seus líderes se pareciam com Jack Sparrow e Hector Barbossa.
Fei agora percebeu que esses escravos eram uma fonte de incerteza, e eles poderiam causar grandes problemas para Chambord em momentos críticos, potencialmente fazendo Chambord perder a guerra que se aproximava e criar uma tragédia. Como rei de um reino, Fei teve que considerar o cenário geral, e ele não podia mais tomar decisões com base em suas próprias preferências nesta era do caos. Ele olhou para os 6 escravos do navio que foram capturados e os observou. Mesmo que essas pessoas parecessem assustadas, Fei viu o ódio e a crueldade profundamente em seus olhos. Ele sabia que esses poucos eram os mais ingratos do grupo, então zombou: execute-os. Não pare, não mate nossos irmãos. Sparrow, Barbossa e alguns escravos do navio gritaram em pânico. No entanto, antes que eles pudessem terminar, uma energia brilhante da espada surgiu quando Robin desembainhou a espada, e as cabeças desses 6 escravos voaram no ar. O sangue jorrou de seus pescoços, e todos foram executados por Robin sem se conter. Embora Sparrow e Barbossa não estivessem muito familiarizados com esses escravos que foram mortos e não tinham um relacionamento forte com eles, eles sentiram que o fim desses escravos do navio estava prenunciando seus próprios destinos. Como eles queriam dizer alguma coisa, seus rostos mudaram de cor e seus corpos tremeram. Eles viram o rei de Chambord olhando para eles, e a intenção assassina ilimitada saindo dele era demais para eles aguentarem. Diferente de ontem, onde o rei de Chambord usou sua intenção assassino para ameaçá-los, agora o rei estava realmente pensando em executá-los. Sparrow e Barbossa eram pessoas inteligentes, e eles instantaneamente entenderam a situação. Eles sabiam que a rebelião dos 6 escravos dos navios fez esse jovem rei reconsiderar como lidar com eles, e seus destinos poderiam ser determinados em um segundo. Diante da morte, Sparrow e Barbossa finalmente ficaram assustados de verdade. Ajoelharam-se no chão e estremeceram, sem ousar dizer uma palavra. Tudo o que fizeram foi se prostrar e implorar misericórdia com suas ações. Nesse momento, esses 2 personagens finalmente se renderam de todo o coração e não se atreveram a ter outros pensamentos. Eles estavam aterrorizados com o rei na frente deles, e todos os pensamentos sobre rebelião saíram pela janela. Outros escravos do navio viram isso e perceberam que algo estava errado. A frieza vinda do rei também o aterrorizava, e eles se ajoelharam em uníssono. A expressão de Fei finalmente ficou mais calma. Matar antes de tentar educar é considerado abuso. Embora Fei tenha ordenado a execução dos escravos dos navios que se rebelaram, esse foi um caso especial, pois eles não perceberam seus erros. Afinal, Fei não era um governante capaz de matar pessoas com base na vontade. Ele mataria seus inimigos quando eles tentassem prejudicar seus entes queridos e seu reino, mas ele não poderia matar outras pessoas só porque sentia vontade. Fortaleça a patrulha nesta montanha. Convoque Drogba e PS e deixe-os treinar esses bastardos. Explique claramente as leis de Chambord e conte-lhes nossos planos para eles. Para aqueles que não querem participar do nosso programa, expulsá-los e deixe-os em algum lugar a 20 quilômetros da cidade de Chambord. Se eles ousarem entrar em Chambord City no futuro, execute-os imediatamente. Para aqueles que estão dispostos a ficar, deixe-os beber a poção Uc diluída. Se algum deles se atrever a se rebelar, execute-o também. Fei ordenou. Robin assentiu e foi enviar a mensagem. Por outro lado, Fei pensou sobre isso e sentiu que não tinha tempo a perder com esse assunto. De repente, ele soltou suas chamas douradas de energia como um oceano e desapareceu da montanha das 5 espadas celestes onde estava a enorme Xuange. O sol reapareceu no céu no dia seguinte. Fei estava diante de uma janela gigante do chão ao teto no palácio do Rei Divino e suspirou enquanto olhava a paisagem fantástica. Depois de tomar café da manhã com suas 2 esposas lindas e passar algum tempo juntos, ele deixou o castelo do céu. Ele não parou na cidade de Chambord. Em vez disso, ele correu em direção ao sul. Ele estava indo para São Petersburgo. Foi a segunda vez que o rei foi à capital sozinho este mês.
No entanto, o objetivo desta viagem foi diferente. Ele estava indo para reforçar Zenith. Afinal, havia amigos de Chambord na capital. Esta viagem estava destinada a ser cheia de cadáveres, e o nome do rei de Chambord iria brilhar como o sol da manhã que estava surgindo.